Povo de Deus, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre você, sua casa, toda a sua família. Que alegria poder estar com vocês nessa noite tão especial, podendo compartilhar a palavra de Deus e podendo celebrar juntos, agradecendo a Deus por mais uma semana que o Senhor nos deu a bênção de poder vivê-la e pedirmos a Deus também que a bênção para acessarmos essa nova semana seja liberada do Senhor sobre as nossas vidas e que seja uma semana muito abençoada para você, para a sua família, um tempo de vitória, de crescimento e de boas notícias para a glória de Deus. Obrigado, pastor Vinícius, pastor Aline, pela bênção de estar com vocês. Estou acompanhado também de um amigo muito querido, pastor Ilmar, que está me dando o privilégio da companhia. Eu cheguei na sexta pela manhã em Miami, vim para atender uma programação de uma igreja brasileira ali na região de Deerfield, de ontem até hoje pela manhã. Amanhã já estou retornando ao Brasil. E que bênção poder, nesse tempo ainda aqui na Flórida, vir a Orlando, poder estar conhecendo vocês e também compartilhando a palavra de Deus com vocês. O desejo do meu coração é que Deus possa falar com a nossa vida, mais uma vez, através da sua palavra essa noite, e essa palavra nos edifique, nos encoraje e nos ajude a enxergar todo o bom caminho que Deus tem para a vida da gente. Você diz amém? Amém? Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você um texto que é tão conhecido por todos nós. Nós estamos nessa noite celebrando a Deus por esses 21 dias de um propósito que envolve jejum, oração em áreas específicas, clamando ao Senhor por um alinhamento do céu sobre a nossa vida. E eu gostaria de deixar esta noite a mensagem a você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, e a nossa leitura será a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, verso 5. Enquanto você localiza, deixa eu te dar um bom aviso. Na saída, se você desejar, você terá à sua disposição alguns livros que eu tenho a alegria de ser o autor deles, e são obras que vão servir a você e também a sua família. Tem 4 títulos em especial que estarão disponíveis a você. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma ferramenta que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você fale assim: Mateus, eu tenho dificuldade às vezes de ler um livro de 100 páginas, eu vou fazer o quê com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquelas que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali, está lendo sobre Paulo, você vê que na letra P, às vezes tem 10, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões um pouco mais polêmicas para a interpretação bíblica. Deixa eu te lembrar um exemplo. Primeira família da Bíblia, lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? São detalhes que às vezes nós estamos lendo o texto e a gente tem uma dúvida ali e sente falta de uma obra que a gente possa utilizá-la como fonte de pesquisa para entender melhor aquela passagem da Bíblia. Então, esse é um livro que vai te servir muito. Eu tive a alegria de ter a revisão dele por um pastor que é muito querido no Brasil, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dele foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o Brasil teve dentro da área do ensino bíblico, e entre as coisas que o Dr. Shedd escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, é uma obra que ela vai te servir muito. Junto dela, você terá também o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. A grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas, nós percebemos que há muita riqueza sendo compartilhada ali, mas muitas vezes sentimos falta também de um material que nos ajude a compreender um pouco melhor detalhes de cada uma dessas parábolas contadas por Jesus. Esse é um manual que vai te ajudar a entender todas essas 42 parábolas, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando o significado dos termos bíblicos,
contidos em cada uma dessas parábolas. Penúltimo livro, muito obrigado. Penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, do contexto escatológico. As pessoas têm muitas perguntas sobre assuntos como grande tribulação, apocalipse, governo do anticristo. Como que a gente entende aquilo que de fato a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte. Nós vamos reconhecer as pessoas no céu ou não? Muitas questões do Antigo Testamento. O dilúvio ele foi local ou ele foi universal? A Bíblia diz que as águas do dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. E você sabe muito bem que tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Há pessoas que perguntam, se o dilúvio for universal, como que o Noé preservou espécies que vivem apenas em um continente? As pessoas, elas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo. O livro dos Reis diz que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que foi com uma idade diferente. Em um evangelho diz que Jesus curou um cego em Jericó, no outro fala que foram 2. Em um evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, no outro fala que foram 2. Então são centenas de passagens da Bíblia que às vezes nós nos perguntamos, como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui? Essa é uma obra sobre uma imersão em como compreender passagens desafiadoras para a interpretação bíblica como essa. E o último livro, essa é a minha obra mais recente publicada, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro publicado pela editora Vida, que é uma das principais editoras cristãs do Brasil, e ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões. Quantas decisões? 10. Pessoais e intransferíveis, que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos e ideais, que já éramos para ter concluído há muito tempo. Não concluímos ainda porque a gente procrastina. Como que a gente muda isso? Gestão do tempo. Você caminha com o sentimento de que o tempo está passando e você não está conseguindo fazer tudo o que era para estar sendo feito. Problemas como perfeccionismo. Há pessoas que sofrem por serem perfeccionistas, por pensarem que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito, que dificilmente nós vamos conseguir fazer. Mas como que a gente traz isso para a prática na mente da gente? Situações relacionadas à saúde emocional. As pessoas possuem potencial, habilidade, sabem onde querem chegar, mas por causa das suas emoções, sua vida simplesmente parou. Por causa de medos, traumas, complexos, comparações, situações relacionadas ao perdão, situações mal resolvidas do seu passado, problemas que afetam a vida da gente no campo emocional e muitas coisas em outras áreas da vida também são afetadas. Então, esse livro aqui é um autoexame, são 10 capítulos para você passar por eles repensando como está a sua vida, as áreas que você precisa melhorar. É um livro que vai te servir muito para a sua gestão da sua vida pessoal. É um livro que, se você não estiver lendo nenhum outro livro agora, é uma boa leitura para você começá-la já a partir de hoje mesmo. Lidere a sua vida. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar e o seu futuro espera que você faça isso muito bem feito. Todos eles vão estar à sua disposição. Muito obrigado, pastor. Na saída você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4. O valor deles, um é 20. Se você levar os 4, tem um valor promocional. Os 4 ficam 70. Passe lá. Certamente são obras que vão abençoar você e também a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Mateus capítulo 6, verso 5. Mateus capítulo 6, verso 5. Eu gostaria de ler com você alguns versículos e essa passagem nos diz assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, porque eles se comprazem, eles têm prazer em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam seu pleno galardão, sua plena recompensa. Mas você, quando orar, entra no teu quarto, fecha a sua porta, ore ao seu pai que está em secreto, porque o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, ou não orem sempre as mesmas coisas, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles,
porque o vosso Pai Celestial bem sabe o que vos é necessário, mesmo antes que você o peça. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento, e o corpo mais importante do que as vestes? Olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quem de vós poderá, com todos os seus esforços e cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou uma hora à sua vida? Quanto às vestes, por que andais ansiosos? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem tecem. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram, e de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E se você leu comigo, diga amém. Oração é o tema central de Jesus no capítulo 6. Mateus capítulos 5, 6 e 7 é parte de um único sermão pregado por Jesus, que é o Sermão do Monte. É a primeira mensagem pública pregada por Jesus que nós temos registrada nos evangelhos. Esse sermão ele é um sermão muito completo, porque todas as áreas da vida da gente, ele é um sermão que nos orienta, nos confronta e também nos diz o caminho que devemos viver. O Sermão do Monte fala sobre felicidade, fala sobre dinheiro, fala sobre paz de espírito, fala sobre oração, fala sobre eternidade, fala sobre ansiedade. Então, qualquer área que passa pela nossa vida humana, o Sermão do Monte é um sermão onde Jesus nos convida a viver uma vida segundo o modelo que ele nos deixou. Eu gosto muito da ideia que o Sermão do Monte é um sermão de alinhamento. Você pode repetir comigo essa expressão? Diga alinhamento. Tem um dado sobre alinhamento na aviação muito curioso. Os números sobre a aviação no mundo, eles são fantásticos. No mundo nós temos todos os dias pelo menos 100 mil voos diários, entre voos particulares e comerciais. Os Estados Unidos lidera esse ranking com aproximadamente 40 mil voos todos os dias. Tem um cálculo que diz que em qualquer momento do dia, você tem a bordo pelo menos 35 mil norte-americanos a bordo em altitude cruzeiro. Mateus 3 da manhã, está todo mundo dormindo, você tem 35 mil norte-americanos a bordo em altitude de cruzeiro. Você tem gente, por exemplo, saindo de Los Angeles, vindo para Nova York, gente saindo de Las Vegas, vindo para Miami, praticamente a madrugada inteira de voo. Você tem gente voando pela madrugada de tudo quanto é região do mundo, vindo para os Estados Unidos, gente decolando de todas as partes dos Estados Unidos para tudo quanto são regiões do mundo. Qualquer momento do dia, você tem pelo menos 35 mil norte-americanos a bordo em altitude de cruzeiro. Com tantas aeronaves voando ao mesmo tempo, tem uma pergunta que a gente faz como que esses aviões não se chocam no céu? Porque você não tem pista, você não tem viaduto, você não tem sinaleiro. Você tem aqui embaixo um indivíduo que é o controlador de voo e lá em cima um mapa de voo, um plano de voo que o piloto tem que seguir à risca para que todos os dias a aviação ocorra de forma harmônica e equilibrada no mundo. Para que isso aconteça perfeitamente todos os dias, tem 3 alinhamentos que não podem falhar. O primeiro é o da aceleração, ok? Imagina que o piloto está autorizado a acelerar nessa direção. Se ele desvia 1 polegada, 2,5 centímetros para cá e não corrige,
Isso afeta os outros dois alinhamentos. O segundo é o alinhamento que ele faz no processo subida, onde ele está autorizado a fazer tal curva, virar em tal grau, dentro daquela movimentação que ele faz. E o terceiro é quando ele chega na altitude que a gente chama de altitude cruzeiro, que é essa linha inimaginável, que a gente não consegue enxergá-la, mas que ela existe no plano de voo, que ele tem que respeitá-la até iniciar o processo de pouso e chegar ao aeroporto do destino final. 3 alinhamentos: da aceleração, da subida e do plano de voo quando ele está em altitude cruzeiro. Se ele desvia 2,5 centímetros, 1 polegada aqui na aceleração e não corrige, quando ele chega em altitude cruzeiro, isso dá uma distância de mais de 2 milhas, ou mais de 3.000 metros para a gente lá no Brasil. 2,5 centímetros desviados aqui e não corrigidos, são mais de 3.000 metros lá em cima. Diante disso, tem um ditado na aviação que vale para a vida. Guarde ele com você. Pequenos desvios não corrigidos hoje causam tragédias fatais amanhã. Pequenos desvios não corrigidos hoje causam tragédias fatais amanhã, seja em que área for da sua vida. No seu cuidado com a sua saúde, com as suas emoções, com a sua vida financeira, com a qualidade do seu casamento, com a sua comunicação com seus filhos, com a forma como você tem lidado com a sua fé. Talvez você pare e fale assim: Mateus, mas ninguém tem uma vida 100% perfeita. Eu concordo com você. O problema é quando a gente vai desviando, mas não vai corrigindo. Vai desviando e vai se acostumando. Vai desviando e vai começando a tratar isso como normal. E isso se torna pior amanhã, muito pior depois da manhã. É uma distância muito maior no outro mês. E em uma década pode ser uma diferença de uma eternidade. Ao invés de uma eternidade com Deus, para uma eternidade sem Deus. Cuidado com os pequenos desvios que a gente vai acostumando na vida da gente. Deus quer que a gente alinhe o coração, porque Deus quer que a gente termine bem. Deus quer que a gente chegue bem até o final. O Senhor quer nos alinhar dentro do plano da sua vontade. Então o Sermão do Monte é um sermão de alinhamento. Talvez fique como uma dica para essa semana. Pegue um dia e leia Mateus 5, 6 e 7. Passe por esse sermão, para que de fato você veja se há alguma coisa em sua vida que está desalinhada daquilo que é o modelo de Deus. Tem uma frase do Dr. Billy Graham muito interessante, que ele diz o seguinte: lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos eles em mim, nunca na Bíblia. Então a Bíblia é essa linha que a gente passa por ela e fala assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não quero brincar com a trajetória, eu quero terminar bem para a glória do teu nome. Dentro do capítulo 6, nesse sermão, Jesus falou sobre oração. Aqui ele nos deixou o clássico modelo de oração do Pai Nosso. Curiosamente, antes de ensinar para a gente como orar, ele ensinou para a gente 2 coisas a não serem feitas. 2 coisas. Primeira delas, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. O que eles querem é ser vistos pelos homens. O que Jesus estava dizendo aqui era de um grupo da época, que eram os fariseus, saduceus, escribas, a alta classe religiosa daquele tempo, que era um grupo muito afrissurado mesmo por performance religiosa, mas vazios de Deus no seu coração. O que eles queriam não era orar, mas é que as pessoas vissem eles orando. O que eles queriam não era ter comunhão com Deus, mas é que as pessoas pensassem que eles eram assim com Deus. E o termo que Jesus chama eles é de hipócritas. Você pode repetir comigo? Diga hipócrita. A palavra hipócrita vem de um termo grego chamado hipócrisis. Quem era o Hipócrates? O Hipócrates era o ator da Grécia Antiga. Se estivéssemos em Atenas, no primeiro século da era cristã, e fôssemos a um espetáculo de dramaturgia, assim como hoje as pessoas, por exemplo, vão a Broadway, se a gente fosse a um espetáculo de dramaturgia, nós tínhamos várias cenas, entre elas a do indivíduo principal, que era o Hipócrates. Ele tinha várias máscaras, e ele ia colocando máscaras no seu rosto para ilustrar a emoção da cena. Se a cena fosse de medo, ele colocava uma máscara de um rosto de medo. Se fosse de alegria, ele colocava uma máscara de alguém sorrindo, independente se aquele era mesmo o sentimento ou não que ele estava sentindo. Porque hipocrisia é quando eu tento fazer as pessoas pensarem que eu sou aquilo que na verdade eu não sou. Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui para a gente: não viva uma vida de aparências. Não viva uma vida de mentira. Viva uma vida na verdade. E se você viver uma vida na verdade, Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Segunda coisa que Jesus ensina para a gente aqui sobre o que não fazermos, verso 7. Quando vocês orarem,
não usem de vãs repetições. A NVI diz, não orem sempre repetindo as mesmas coisas. Porque aquilo que você vai pedir a Deus, Deus já sabe que você precisa, muito antes de você pedir. A pergunta que a gente faz é, se aquilo que eu vou pedir, Deus já sabe que eu preciso, antes de orar, por que é então que eu tenho que orar? Concorda comigo? A segunda coisa que Jesus está ensinando para a gente aqui sobre o que não fazermos, é não transformarmos a oração em um lugar que nós vamos apenas quando precisamos pedir. Se a gente não tiver cuidado, a gente transforma a oração em algo que a gente só faz quando a gente precisa pedir alguma coisa para Deus. Deixa eu ilustrar isso daqui para você. Quem aqui tem pelo menos um amigo? Faz assim com a sua mão. Imagina que um domingo como esse ele te liga e fala assim, ó, será que você pode me socorrer? Eu preciso de $5.000 emprestados. Em uma semana eu te devolvo. Você empresta os $5.000 para ele. Daqui uma semana depois ele te devolve, mas ele fica um ano sem falar com você. Quanto tempo? Um ano depois ele te liga de novo e fala assim, você pode me socorrer? Eu estou precisando de $10.000 emprestados. Mas em uma semana eu te devolvo novamente. Você empresta os $10.000 para ele, uma semana depois ele te devolve. Mas depois ele fica de novo mais um ano sem falar com você. Quanto tempo? Quando ele te ligar um ano de novo, depois, o que você vai pensar? Está na hora da gente repensar o que é que Deus sente quando alguns crentes se ajoelham. Está na hora da gente repensar o que faz algumas pessoas se lembrarem de orar. Porque se a gente não tiver cuidado, a gente transforma a oração em um lugar que nós vamos apenas quando precisamos pedir. O que Jesus está dizendo é, a oração não é um lugar que você vai apenas quando precisa pedir. A oração não é um caixa eletrônico que você vai a ele só quando precisa sacar. A oração é uma mesa que você se assenta para construir intimidade e construir relacionamento com Deus. A oração é um lugar de encontro, onde Deus sempre está nos esperando para um tempo de comunhão com Ele. Você está entendendo isso? Levante suas mãos e diga assim, Senhor, ajuda-me a viver uma vida na verdade e a não transformar a oração em algo que eu faço só quando preciso pedir alguma coisa. É dentro desse contexto que Jesus nos deixa o modelo de oração mais conhecido da Bíblia, que é o modelo de oração do Pai Nosso. Quem aqui já orou o Pai Nosso pelo menos uma vez na vida? Faz assim. O Pai Nosso é uma oração de 6 pedidos. Quantos pedidos? Quantos? Vamos comigo? Primeiro pedido, santificado seja o seu nome. Segundo pedido, venha o seu reino. Terceiro pedido, seja feita a sua vontade. São quantos pedidos no Pai Nosso? Já foi metade, sim ou não? Pediu alguma coisa para mim? Falei do que eu preciso. Apresentei minhas necessidades. Metade da oração do Pai Nosso não é sobre mim. Metade da oração do Pai Nosso não é sobre o que eu preciso que Deus faça. Até porque se aquilo que eu preciso pedir, Ele já sabe, talvez eu não devo ter assim tanta pressa em pedir. Metade da oração do Pai Nosso é sobre o nome de Deus, é sobre o reino de Deus, é sobre a vontade de Deus. Aí depois que eu oro isso, aí sim eu peço para mim. E quando eu peço para mim, eu resumo todos os meus pedidos e necessidades em 3 coisas. Diga comigo, pão, perdão e proteção. A primeira coisa que eu peço para mim é pão. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Orar a Deus aqui pedindo pão não é orar a Deus apenas pedindo comida. Pão aqui representa todas as necessidades básicas, constantes e rotineiras da vida, que hoje sendo supridas, Senhor, muito obrigado, mas amanhã eu vou precisar de novo, e depois da manhã, mais uma vez, e depois, novamente mais uma vez. Você chega ao dia 30 do mês, olha para trás e fala assim, ufa, obrigado Senhor, eu venci mais um mês, as contas foram pagas, em casa, na empresa, venci mais um mês, como eu te dou graças. Dia 1º olha para você e fala assim, bom dia, tudo bem com você? Você começa de novo, dia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Senhor, mais um mês eu venci. Dia 1º do outro mês olha para você e fala assim, como é que você está? Mateus, isso vai durar até quando? Isso vai durar para sempre. Porque isso é pão. É para hoje e amanhã. Eu preciso de novo. É por isso que não é o pão dessa semana, é o pão de hoje. Porque amanhã eu vou precisar novamente mais uma vez. Alguém aqui já orou a Deus pedindo pão? Segunda coisa que a gente sempre pede quando ora é perdão. É o quê?
perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoe os nossos pecados. Se há uma coisa que a gente sempre está orando, pedindo a Deus, é perdão. Senhor, me perdoe, porque eu falei o que não era para ter falado, fiz o que não era para ter feito, julguei quem não era para ter julgado, pensei o que não era para ter pensado. Se há uma coisa que as nossas orações sempre têm presente ali, é o quê? Perdão. E se há uma terceira coisa que sempre está inclusa em nossas orações, é a necessidade de proteção. Senhor, protege, abençoe a semana, guarde os filhos na escola, abençoe a viagem, leve em paz, traga em paz, guarde a saúde, proteja todos nós. Quando Jesus fala aqui sobre proteção, ele coloca uma expressão tão curiosa: não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe. Não seria melhor aqui se o verbo fosse passar? O verbo aqui não é passar, o verbo é cair. Porque a questão não é se passaremos ou não. Até Cristo em tudo foi tentado. A questão é quando passarmos, que a proteção do Senhor esteja sobre nós, e o Senhor nos sustente e não nos deixe cair em tentação. Guarde uma coisa com você: a tentação é como um caminho perigoso em um penhasco, é como um caminho apertado em um penhasco. Porque a tentação é um caminho perigoso em que se passa, ele não é para sempre. Você tem que passá-lo sem tropeçar, você tem que passá-lo sem desviar, sem resvalar os seus pés, sem cair no abismo. Você tem que passar com o seu foco para onde você está indo, com o seu foco em Jesus. A tentação é um caminho perigoso em que as pessoas passam. O coração é uma casa sem porta. O coração é uma casa sem... Você não consegue controlar o que passa por ele. Você consegue controlar o que permanece nele. O que passa, não. Em um dia normal da sua vida, você pode ouvir uma notícia que te traz uma tristeza, ou então uma raiz de amargura, ou ativa em você um gatilho de revolta. Se você não tiver coragem, você transforma isso até em uma atitude de violência contra alguém, ou você deseja o mal a alguém. Em um dia tranquilo da sua vida, você pode ser tentado em alguma área que, se você não tiver cuidado, minutos depois aquilo leva você à consumação da queda ou do pecado. 20 minutos antes estava tudo bem. Uma hora antes você conseguia prever que aquele sentimento ia passar pelo seu coração. Estava tudo tranquilo, porque o coração é uma casa sem porta. A gente não tem controle do que passa pelo coração, mas a gente tem controle do que permanece no coração. Todas as vezes que passar pelo seu coração um sentimento que você sabe que não é de Deus para a sua vida, rejeite e repreenda isto no nome de Jesus, porque sempre haverá proteção de Deus sobre a nossa vida. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Quantos podem celebrar ao Senhor Deus por isso? Pai Nosso, Ele envolve esse coração. A gente pede pelo nome de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, para que isso seja feito em nossa vida. E a gente pede para a gente as nossas necessidades: pão, perdão e proteção. Eu não sei você, mas eu cresci ouvindo que essa oração aqui era uma oração para mim aprender, memorizar e repetir. Você também? Aconteceu isso também com você? Não é curioso que no texto que Jesus deixou para a gente uma oração, que na mente da gente é para a gente repetir? 3 versículos antes ele falou assim: quando vocês forem orar, não orem repetindo as mesmas coisas. Mateus, então não é mais para mim repetir o Pai Nosso? Claro que é, ore e repita quantas vezes for preciso. O que Jesus está dizendo é: cuidado para você não fazer isso de forma vã. Quando é que eu oro o Pai Nosso de forma vã? Quando eu oro com a boca, mas não com o coração. Quando eu oro porque memorizei, mas não reflito sobre o que estou orando. Quando eu oro porque aprendi a orar, sim, mas não alinho a minha vida com aquilo que está sendo orado. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração a 3 convicções. Quantas convicções? 3. Primeira delas, guarde isso com você: em Deus nós temos um Pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: em Deus eu tenho um Pai. Talvez eu fale a alguém essa noite que a experiência que você teve nessa vida com a figura paterna talvez não foi muito boa. Ou talvez eu falo a alguém que talvez nem teve um pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: Ele não é só o seu Deus, Ele é o seu Pai. Por 382 vezes nos evangelhos Jesus se referiu ao Pai. Apenas 2 vezes ele chamou o Pai de Deus. 380 vezes ele chamou o Pai de Pai. Talvez você fale assim: Mateus, não é porque ele era o único filho? Não, porque um dia os discípulos disseram: ensina-nos a orar. E o Senhor disse: quando vocês forem orar, chamem ele de Pai.
As únicas 2 vezes que Jesus chamou o Pai de Deus foi na cruz, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Só que aquela não foi a última fala de Jesus na cruz. A última fala de Jesus na cruz foi: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Até quando Jesus chamou o Pai de Deus, ele encerrou chamando este Deus de Pai. Sabe o que ele estava ensinando para a gente? Encontre o Pai que há em Deus, acesse o Pai que há em Deus. Ele é o seu Deus, mas também ele é o seu Pai. Em Deus nós temos um Pai. Quem pode celebrá-lo pela paternidade dele sobre a nossa vida? Primeira convicção do Pai Nosso: em Deus nós temos um Pai. Segunda convicção: é desejo desse Pai, é desejo desse Deus, que vivamos uma vida que reproduz o modelo de Deus. É desejo de Deus que vivamos uma vida que reproduza o seu modelo sobre a nossa vida. O livro dos Atos diz que em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados o quê? Cristãos. Você consegue imaginar essa cena? A igreja está começando no mundo, ninguém sabia o que era igreja, o que era pastor, o que era ministério, nada disso. E uma igreja nasce em Antioquia, e as pessoas estão vendo aquela comunidade de fé se formar. E as pessoas estão perguntando: que grupo é esse? Eles se reúnem em torno do quê? É alguma causa filosófica, política, étnica? E alguém dizendo assim: não, lá tem grego, lá tem romano, lá tem judeu, lá tem gente de tudo quanto é nacionalidade. Mas não tem nada que unifica eles em torno de uma única causa? Tem o quê? A vida de um homem chamado Jesus, o Cristo. Então quer dizer que a vida que eles vivem, a forma como eles tratam uns aos outros, a forma como eles formam famílias, criam filhos, tem a ver com o modelo de vida que Jesus deixou? Isso mesmo. Se a vida que eles vivem lembra o modelo que Cristo deixou, só tem um modo da gente chamar esse povo: nós vamos chamá-los de cristãos. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Se não houvesse ainda o termo cristãos, e se a sociedade do século 21 olhasse para mim e para você, nós ainda seríamos chamados de cristãos? Ou nós não lembramos mais a vida que Cristo viveu? Quem aqui é filho de Deus? Faz assim com a sua mão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um filho que lembra o seu pai? As pessoas sabem que você serve a Deus? Quando você chega no ambiente de trabalho, na escola, na universidade, no contexto social, o ambiente muda porque você chegou ali. Algumas palavras deixam de ser usadas e algumas histórias deixam de ser contadas porque tem um cristão ali. Será que a gente ainda é sal? Será que a gente ainda é luz? Será que a gente ainda afasta o cenário de trevas? Ou será que a gente é um sal que não tarda mais o apodrecimento? Estamos perdendo o sabor, nos tornando insípidos e começando a ser pisados pelos homens. Romanos capítulo 12, Paulo escreveu: não vos conformeis, não vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem 2 verbos aqui, diga comigo: conformar e transformar. Vamos de novo, diga: conformar e transformar. Tem um princípio aqui para a vida: todas as áreas que você se conforma, você não transforma, ok? Todas as áreas que você se conforma, você não transforma. Tudo na sua vida que você aceita, que você se acomoda, que você se molda a isso, você dificilmente vai viver mudança e transformação nessas áreas. Porque crescer é desconfortável. A coisa mais viciante e perigosa do mundo é conforto. Conforto é perigoso demais. Quando você se sente confortável, por exemplo, de não aprender a língua do país. Quando você se sente confortável, por exemplo, de não querer crescer. Quando você se sente confortável, por exemplo, de só vir à igreja, mas não querer servir em nenhum dos ministérios, você se conforma. As áreas que você se conforma, dificilmente você vive mudança nelas. As áreas que você se conforma, você não transforma. Paulo está dizendo: não vos conformeis. Não vos. Ambos os verbos vêm de um único verbo, que é o verbo formar. Tem água aqui dentro dessa taça, sim ou não? Essa água aqui tem uma forma? Não. Se ela estivesse numa garrafa, ela estaria na forma de uma garrafa. Se ela estivesse em um copo, ela estaria na forma de um copo. Mas ela está em uma taça. Então ela está na forma de uma taça. Porque ela se conforma.
Quando Paulo diz não vos conformeis com esse mundo, o que Paulo está dizendo é não absorva a forma do mundo, o padrão do mundo, o modelo, a identidade, as ideologias do mundo. Não molde a sua vida esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a forma que molda a nossa vida não é a desse mundo, que forma é essa? É a que Jesus orou no Pai Nosso. Quando ele disse: Pai, que seja feita na terra a sua vontade, do mesmo jeito que ela é feita no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Pai, use a forma do céu para formar a terra. Use a cultura do céu para transformar a terra. Use o modelo do reino de Deus para mudar a vida do reino dos homens na terra. Que sejamos filhos que vivem e manifestam o modelo de Deus por onde nós passarmos. Você pode celebrar a Deus por isso essa noite. O segundo convite do Pai Nosso é vivermos o modelo de vida de Deus. Terceiro e último convite, eu caminho aqui para o ponto final dessa mensagem. O Pai Nosso é um convite a nós realinharmos as nossas prioridades. Você pode repetir isso comigo? Diga: realinhar as minhas prioridades. Sabe o que luta no nosso coração? Para a gente não viver as prioridades do reino de Deus. Uma coisa chamada ansiedade. O quê? Você é uma pessoa ansiosa? Paulo fala aos Filipenses um negócio tão interessante. É simples, mas é tão completo. Não andeis ansiosos por coisas. O que deixa a gente ansioso? Coisas. Curioso isso, né? O que deixa a gente ansioso? Que coisas? Jesus responde aqui: comer, beber, vestir. Já viu gente irritada porque passou da hora de comer? Ou gente descontrolada emocionalmente porque não tomou café. Ou gente brava porque não comprou a roupa que queria, o carro que queria, a bolsa que queria, o relógio que queria. Ansioso? Coisas. O que deixa a gente ansioso? Aí Jesus fala o seguinte: ó, Deus te deu um corpo e uma vida. Um corpo e uma. Se Deus te deu um corpo, você acha que Deus vai falhar em te dar vestes para você cobrir esse corpo? Se Deus te deu uma vida, você acha que Deus vai falhar em te dar o que comer e o que beber para manter essa vida? Sabe o que Jesus está dizendo? Se o Pai não falhou naquilo que é principal, fique tranquilo, Ele também não vai falhar naquilo que é secundário. Quem de vós poderá com os seus esforços ou ansiedade acrescentar um côvado à sua estatura ou uma hora à sua vida? Um côvado é 45 centímetros. O que Jesus está dizendo é: quem por causa da ansiedade vai conseguir aumentar 45 centímetros de estatura? Ou vai conseguir aumentar uma hora de vida? Tem como, sim ou não? Não. Porque a ansiedade não aumenta a vida. A ansiedade não? Cuidado, ela não aumenta, mas diminui. Porque quem vive ansioso vive menos, aproveita menos, desfruta menos, se preocupa mais. A palavra preocupação vem de duas palavras: pré é antecipar e ocupar. Porque quem se preocupa se ocupa duas vezes, sofre duas vezes, se angustia duas vezes. Jesus coloca para a gente um termômetro. Ele diz o seguinte: por que vocês estão ansiosos, homens de pequena fé? Repita comigo: ansiedade grande, fé pequena. Você pode soltar suas duas mãos aí? Pode? Faz assim. Olha assim: ansiedade e fé. Fala assim: quando a ansiedade está grande, diga: a fé está pequena. Mas quando a fé está grande, diga: a ansiedade está pequena. Diga: o meu coração será dominado ou por ansiedade ou por fé. O que está dominando o nosso coração? A palavra fé no Novo Testamento vem de um termo grego, pisti. Pisti dá origem a duas palavras: crer e confiar. Crer e, porque biblicamente, se eu creio, eu confio. Mas se eu não confio, é porque eu não creio. Não tem como confiar e estar ansioso. Aí Jesus fecha o raciocínio, dizendo: mas buscai em primeiro lugar. Porque o terceiro convite do Pai Nosso é realinharmos a nossa vida às prioridades de Deus. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Que coisas? Pão, perdão e proteção. Que coisas? O que comer, o que beber
e o que vestir. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Você concorda comigo que a palavra acréscimo é uma palavra que a gente sabe o que significa, mas usa pouco? Talvez nos últimos 30 dias você não usou a palavra acréscimo. Copa do Mundo está chegando aí. E se tem uma palavra que a gente vai ouvir nas próximas semanas, qual é? Acréscimo. Você lembra o que é futebol? Futebol é um jogo de 90 minutos. Quantos minutos? Quantos? Dividido em 2 tempos de 45 minutos. Final de cada tempo o juiz dá uma coisa chamada o quê? O acréscimo é quantos minutos? 1, às vezes 2, dificilmente passa de 5. O jogo inteiro é quantos minutos? 90. E o acréscimo? 5. Entendeu o que é acréscimo? Traga esse sentido para esse texto. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas e pão, perdão e proteção? Isso é só o acréscimo. E comer, beber e vestir, isso é só o acréscimo. E enriquecer, ajuntar e armazenar, isso é só o acréscimo. Qual que tem que ter a razão da vida? A razão da vida tem que ser Deus e o seu reino. Sabe qual é a loucura? É quando você faz da causa da vida comer, beber e vestir. Perguntaram a um sábio indiano: o que mais te assusta na humanidade? Ele falou assim: o homem. O homem? O homem. Por quê? Porque ele vive como se nunca fosse morrer. E às vezes morre sem de fato ter vivido. Ele gasta a saúde para conseguir dinheiro. E no final tem que gastar esse dinheiro para tentar recuperar a saúde. Só que ele já tinha saúde, mas destruiu por causa do dinheiro. Curioso isso, né? Se a gente desalinhar a vida das prioridades certas, a gente vive uma jornada de problema. Sabe o que a gente precisa alcançar no nosso coração? Estou encerrando essa mensagem aqui. Uma coisa chamada contentamento. Guarde uma coisa: contentamento não é estagnação. Você pode repetir isso comigo? Diga: contentamento não é estagnação. Contentamento é ter paz de espírito. Paulo diz 3 coisas curiosas sobre contentamento. Primeiro, aprendi a me contentar. Vamos lá? Aprendi a me... Primeira coisa que Paulo está ensinando para a gente aqui, ó. Contentamento você não nasce sabendo. Contentamento você tem que aprender. Ok? Aprender. Segundo, aprendi a me contentar tendo. Aprendi a me contentar. Terceiro, aprendi a me contentar não tendo. Vamos de novo, diga: aprendi a me contentar. Diga assim: tendo e não tendo. Eu confesso a você que eu não sei qual é o mais fácil. Se aprender a contentar quando você não tem ou quando você já tem. Eu tenho a sensação que é mais difícil aprender a se contentar quando já tem. Porque a ansiedade por querer ter mais é maior em quem já tem. Quem não tem, a oração é: Senhor, por favor, não deixe faltar o pão. Quem já tem e aprendeu como ter, para escalar isso, aumentar e ampliar isso, se ele não tiver cuidado, ele deixa de ter o Senhor da vida dele, Jesus, e passa a ter o Senhor da vida dele, Mamon. Porque é uma medida de saciedade que não termina nunca. O sonho do rico é ser milionário, o sonho do milionário é ser bilionário. Os bilionários estão brigando para ver quem vai ser o primeiro trilionário. Se você quiser colocar a sua vida nessa rota, boa sorte, lá na frente está o Elon Musk. Você vai fazer da causa da vida ser isso. Perguntaram para um dos filhos do John Davis Rockefeller, que foi o primeiro bilionário quando morreu. 2 coisas curiosas sobre o Rockefeller. Primeiro, quando o Rockefeller morreu, perguntaram para os familiares próximos: você sabe quanto que o Rockefeller deixou de dinheiro? Ninguém falava. O primeiro bilionário da história. Chegaram para uma outra pessoa: você não sabe quanto que o Rockefeller deixou de dinheiro? A cifra, ninguém dizia. Chegaram para um amigo de Rockefeller e falaram assim: ó, quanto que o Rockefeller deixou de dinheiro? Você sabe? Ele falou assim: sei. Deixou quanto? Ele falou assim: ó, deixou tudo, ele não conseguiu levar nada.
Tem uma coisa curiosa sobre dinheiro. Sabe qual é a única porção de dinheiro que você vai conseguir acessá-la na eternidade? É aquela que você não guardou com você aqui. Curioso isso daqui, né? A única porção de dinheiro que passa pela sua mão, que você vai conseguir acessá-la na eternidade, é aquela que você não guardou com você aqui. Aquela que ficou aqui, ficou numa plataforma que a traça destrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói. Aí chegaram para um dos filhos de Rockefeller: vocês já são bilionários, quanto que vocês ainda precisam para ser felizes? Ele respondeu: sempre um pouco mais. O que eu tenho nunca está bom. Eu confesso que eu ainda não sei o que é mais difícil: contentar não tendo ou contentar tendo. Mas contentamento é o antídoto para que a sua vida não seja uma vida gasta em busca de coisas. Quem aqui fez parte dessa jornada de oração? Deus quer alinhar o coração da gente para uma vida no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, as demais te serão o quê? Acrescentadas. Estou fechando a mensagem aqui, mas eu preciso de 2 pessoas para me ajudar. Você pode me ajudar? Você pode também? Me ajuda aqui, por favor. Fale comigo: Senhor. Pode vir aqui em cima. Diga comigo: Senhor, diga, alinha o meu coração. Diga: eu preciso ter uma vida equilibrada. Diga: Senhor, não deixe que eu gaste os meus dias sem ter como a causa principal da minha vida o Senhor e o seu reino. Me lembra o seu nome? Jobson. Jobson vai representar Deus. Jobson vai representar quem? Me lembra o seu nome? Ricardo vai representar as coisas. Ricardo vai representar quem? E Jobson representa quem? Deus. Jobson, me ajude aqui, por favor. Eu vou dar 2 passos em direção ao Ricardo e eu vou pedir para vocês distanciar 2 passos de mim. Pode ser? Todas as vezes, pode até estar mais próximo aqui. Todas as vezes que você vive uma vida desalinhada das prioridades, e ao invés de você priorizar Deus, você prioriza as coisas, acontece isso daqui com você, ó. Você se aproxima das coisas e você se distancia de Deus. O problema é só um: quando a gente se apega demais às coisas, isso causa o que no nosso coração? Qual o sentimento? Ansiedade. Porque a ansiedade tem a ver com as coisas. Aí você tem menos paz. Aí contentamento some, nada satisfaz. O Arthur Schopenhauer, ele tem uma frase tão interessante. Ele diz que a vida é o eterno pêndulo. A vida é o eterno, aquele movimento assim, já viu? A vida é um eterno pêndulo entre a ânsia de conquistar e o tédio de possuir. A ânsia de conquistar e o tédio de possuir. A ânsia de conquistar e o tédio de possuir. Queria tanto ter aquele carro, tive, perdeu a graça. Queria tanto ter aquele celular, tive, perdeu a graça. Queria tanto comprar aquele relógio, tive, perdeu a graça. A vida é um eterno pêndulo. Você tem que entender como que o seu cérebro funciona. O cérebro passa por 3 escalas. Quantas escalas? Quantas? Primeiro é quando eu não tenho. Quando eu não. Segundo é quando eu tenho. Terceiro é quando eu perco. Quando eu não tenho vale 7. Vale quanto? E quando eu tenho vale 4. Vale quanto? Quando eu perco vale 10. O camarada fala assim: eu precisava tanto de um emprego. Ah, como que eu preciso de um emprego? Ele não tem um emprego. O emprego vale quanto para ele? 7. Ele consegue o emprego. Não é pontual, não é prestativo, não sabe trabalhar em equipe, não respeita superior. O emprego passou a valer quanto para ele? Aí o patrão olha e fala: você quer saber de uma coisa? Esse cara não serve para trabalhar aqui não. Você está despedido. Aí ele sai, 2 semanas, um mês depois, ele fala assim: como que eu era para ter cuidado melhor daquele emprego? Aquele emprego passou a valer quanto para ele? 10. O camarada fala assim: rapaz, eu estou solteirão, precisava tanto de uma namorada. A namorada vale quanto para ele? 7. Aí ele vai lá e consegue uma moça que quer namorar com ele. Aí ele não é romântico, é respondão, não se ajeita. A namorada passou a valer quanto para ele? Aí a menina fala assim: quer saber da coisa? Eu vou sair fora desse cara. Esse cara não tem futuro não. Aí ele fica sozinho de novo. Ele fala assim: eu era para ter me cuidado melhor e cuidado melhor daquela moça. A namorada passou a valer quanto para ele? 10. Isso vale para o tempo com os pais, com cuidado com a saúde.
Isso vale para tudo. O cérebro, ele é configurado para você valorizar quando não tem, valorizar menos quando tem, e ver o valor que de fato possuía quando perde. Porque a vida é um eterno pêndulo entre a ansiedade, o anseio de ter, e o tédio de possuir. A ansiedade de ter e o tédio de possuir. Todas as vezes que você está controlado com as coisas, isso causa o que no seu coração? Ansiedade. Você desajusta as suas emoções. Só que acontece uma coisa, Ricardo, eu vou em direção a ele, vou pedir para você me acompanhar, por favor. Todas as vezes que ao invés de você priorizar as coisas, você prioriza Deus, acontece isso com você. Você prioriza Deus e as coisas te acompanham. Você prioriza Deus e as bênçãos te cercam. Você prioriza Deus e Deus supre todas as suas necessidades. Você pode celebrar a Ele por isso. Fica de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Obrigado, João. Obrigado, Ricardo. Fale comigo, Senhor, eu preciso viver uma vida equilibrada em Ti. Você tem um minutinho de atenção ainda aí? O ano era 2017. Que ano? 2017. O Instituto Gallup de pesquisa perguntou a milhares de pessoas a famosa pergunta: o que você mais espera para o próximo ano? Muitas respostas foram dadas. Primeira, que mais foi dada: próximo ano eu quero emagrecer. Eu quero o quê? Segunda, próximo ano eu quero fazer mais dinheiro. Fazer mais? Terceira, próximo ano eu preciso desenvolver mais minha qualificação profissional. O ano era 2017 e as pessoas estavam enxergando 2018 por esses 3 olhares: emagrecer, ter mais dinheiro, melhorar a qualificação profissional. Aí compararam com uma pesquisa feita pelo mesmo instituto 50 anos antes, onde milhares de pessoas também foram perguntadas: o que você mais espera do próximo ano? 50 anos antes, primeira resposta mais dada: próximo ano eu preciso melhorar o meu caráter. Segunda, próximo ano eu preciso ter mais tempo com a minha família. Terceira, próximo ano eu preciso me envolver mais em um ambiente de fé. O que aconteceu? Para que apenas 5 décadas tirasse a gente de gente que queria melhorar o caráter, ter mais tempo com a família, se envolver mais em um ambiente de fé, para gente que está fazendo a causa da vida, a estética que tem e quanto está conseguindo acumular. Será que a gente não está vivendo movido pelas motivações e prioridades erradas? Porque o problema é só um: pequenos desvios não corrigidos hoje causam tragédias fatais amanhã. Deus quer nos alinhar para vivermos uma vida no centro da sua vontade. Essa palavra serve para você? Coloque sua mão no seu coração, diga: Senhor, eu estou diante da tua palavra e eu te peço, ajuda-me, ó Deus, a viver uma vida alinhada contigo. Eu não quero brincar com a rota do voo da minha história. Alinha o meu coração, ajusta o meu coração, ajuda-me a terminar bem, para a tua glória.